Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Uma boa noite para todos. Hoje, então, eu gostaria de trazer aqui para vocês mais uma reflexão, como sempre, né? Compartilhar com vocês aqui, então, um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo, um pouquinho do que o Espírito Santo tem gravado no meu coração, um pouquinho do que o Espírito Santo tem me ensinado. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre fé, né? Eu confesso a vocês que eu tinha uma certa dificuldade em entender esse assunto, fé. Porque eu atribuía a fé, na verdade eu comparava a fé ao pensamento positivo. E eu descobri que existe uma diferença muito grande entre fé e pensamento positivo. E o que é fé? Vamos lá então para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha só que interessante. É a certeza das coisas que se esperam. O que eu espero então? Em Deus, obviamente. O que eu espero? Quando eu espero por algo, quando eu tenho a certeza de que algo vai acontecer, isso então a Bíblia chama de fé. Tá, mas vamos lá. E o versículo continua. A convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem? Então vamos tentar aqui resumir o que esse versículo quer nos dizer. Bom, ora, fé é a certeza das coisas que se esperam. Então é uma certeza de que eu tenho de que algo vai acontecer. Mas o quê? O que vai acontecer? E a convicção das coisas que não se veem. O que eu não vejo então? E que eu creio naquilo. Eu tenho convicção de que aquilo realmente existe. Se a gente então pegar esse contexto e se nós aplicarmos esse contexto à fé cristã, então fica tudo mais simples. Por exemplo, eu tenho a certeza de que de que Jesus Cristo vai voltar. Eu tenho a certeza que Jesus vai voltar, isso é fato. Eu tenho certeza de que todas as histórias que Jesus contou através de parábolas são verdadeiras. Eu tenho certeza absoluta de que todas as histórias que são relatadas aqui na Bíblia Sagrada são fidedignas e verdadeiras. Por quê? Porque isso é fé. Eu não preciso ter provas, eu não preciso de provas, eu não preciso de evidências que me dizem de que as histórias que estão aqui são fiéis, são verdadeiras. Eu não preciso disso. Quando eu tenho fé, pouca coisa para mim basta para que eu acredite na palavra de Deus. É claro que Deus ele é tão maravilhoso que ele causa algumas impressões em nós. E Deus ele até nos mostra algumas evidências de que realmente todas as histórias que estão aqui na Bíblia Sagrada são verdadeiras. Por exemplo, a ciência já provou, através da arqueologia, que muitos acontecimentos que a Bíblia Sagrada relata são verdadeiros. A ciência, inclusive, tem mostrado algumas evidências de que o Mar Vermelho realmente foi aberto por Moisés, né? Nós temos evidências de grandes impérios, que grandes impérios existiram, como por exemplo o Egito, Babilônia, Roma. Nós temos muitas evidências, né? Muitos fatos ali que hoje a ciência vem nos dizer que aquilo era verdade, que aquilo realmente foi real, de que aquilo realmente aconteceu. Então nós temos muitas evidências através da arqueologia, por exemplo, né? Nós temos muitas evidências científicas em relação também à saúde do ser humano, uma alimentação saudável, uma alimentação à base de frutas, legumes, enfim, ervas e enfim, de que se o ser humano fizer o consumo de frutas e essas leguminosas, né, verduras, enfim, ele terá uma saúde perfeita. Não terá problemas em relação a colesterol, diabetes, entre outras doenças, né? E a Bíblia já relata, Deus já relata na sua palavra, de que o ideal, a alimentação ideal para o ser humano é a base de frutas, verduras, legumes, né? Existem inclusive os 8 remédios da natureza,
que me dizem como eu posso ter uma vida saudável, né? Envolve também saúde espiritual, emocional, sono, enfim. A Bíblia Sagrada nos traz nos dá essas referências de como eu posso ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Então, assim, ó, é a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia também nos traz muitas profecias, muitas delas já se cumpriram, praticamente todas. E existem algumas que vão se cumprir, pouquíssimas, né? Algumas profecias que a Bíblia Sagrada me diz que vão acontecer, alguns acontecimentos futuros, né? Eu preciso ter a certeza, eu preciso ter a fé e a convicção de que realmente essas coisas vão acontecer. Vão acontecer. Eu preciso ter essa fé. E eu tenho a convicção de fatos que não se veem. Por exemplo, Deus. Deus, eu não vejo Deus, né? Eu não vejo os anjos, mas eu tenho a convicção de que eles existem. Eu tenho a convicção de que Deus existe, eu tenho a convicção de que os anjos existem, assim como eu tenho a convicção de que Satanás também existe e que os anjos maus também existem. De que o mundo espiritual é real. Eu tenho essa convicção, eu acredito nisso. Entendeu? Só que muitas vezes nós atribuímos a fé a pensamentos positivos, a um certo sentimentalismo até. Por exemplo, quando acontece algo ruim na minha vida. Não vamos simplificar. Quando um ente querido, quando um parente fica doente, certo? De repente ele é acometido por uma doença terminal. Vamos colocar uma doença terminal. Um câncer, por exemplo, uma neoplasia. Então eu começo em um movimento para tentar ajudar esse meu parente, através de orações, pedidos de oração, né? Então eu atribuo a fé a um sentimentalismo. Por exemplo, eu oro para Deus pedindo a cura para esse meu parente, para esse meu ente querido. E aí um sentimento bom toma conta de mim, me fazendo entender ou me dizendo de que realmente esse meu parente vai obter a cura. Isso não é fé, isso é sentimento positivo. Eu tenho um sentimento, um pensamento positivo, na verdade, né? De que esse meu parente vai se curar. Só que aí, de repente, eu oro, busco oração através de oração intercessória, né? Eu peço para os meus amigos para que eles orem pela cura desse meu parente, só que de repente ele morre. Morre, ele vem a óbito. Então eu não tive fé para que realmente ele tivesse a cura? Não é fé isso? Entenderam qual é a diferença de pensamento positivo e fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não dessa forma, né? Porque isso é pensamento positivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, Deus ele tem um propósito para cada ser humano. Muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, mas nós sabemos que Deus tem um propósito. O objetivo final de Deus é exterminar por completo o mal, acabar com o pecado e acabar com o sofrimento. Só que para isso, antes, nós precisamos passar por muitas coisas. A humanidade precisou passar por muitas provações, né? A humanidade precisou mesmo passar por muitas coisas. E nós sabemos que um dia o pecado vai acabar, o mal vai acabar, tudo isso vai acabar. Certo? Isso é fé. Então eu tenho a fé, eu tenho a certeza das coisas que eu espero, das coisas que se esperam. Eu espero que um dia isso vai terminar. E vai terminar. Então eu tenho fé de que isso vai terminar. E eu tenho a convicção de que um Deus é soberano. Eu tenho a convicção de que existe, na verdade, um Deus soberano, onipotente, onipresente, enfim, onisciente. Eu tenho a convicção de que existe esse Deus, de que Deus em sua soberania, com todo o seu poder, vai acabar com o mal, certo? De que Deus um dia vai exterminar o mal. Então eu tenho essa convicção, certo? Eu tenho certeza absoluta de que isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus disse em sua palavra, então para mim isso basta. Então a gente não pode confundir a fé com o sentimentalismo, porque no final das contas, os desígnios de Deus que prevalecem, o propósito de Deus. Vejam só, vamos ver aqui o livro de... Eu até separei aqui o que está escrito no livro de... Desculpa, vamos ver aqui. João
João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, ó: Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Paz em mim. Em quem? Em Jesus. Paz em mim, em Jesus. Por quê? Porque no mundo passais por aflições. Tereis aflições, algumas traduções. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está falando aqui que nós vamos ter aflições. Certo? Nós vamos passar por dificuldades. Então quer dizer, quando eu oro para que eu não passe por algumas dificuldades, de certa forma até é ilógico, porque Jesus já declarou que nós passaríamos por aflições, doenças inesperadas, de repente uma dificuldade financeira, de repente a perda de um emprego. Todo mundo nós teríamos aflições, mas Deus falou, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nem por isso você pode, nem por isso, na verdade, você tem que parar de orar, ou você pode deixar de orar, né? Melhor, você pode deixar de orar. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que têm fé e acreditam nas promessas de Deus. Certo? Olha só o que diz para mim o livro de... Deixa eu ver aqui, porque eu fiz um roteirinho, às vezes eu me esqueço. Romanos 8, versículos 26 e 27. Olha o que diz. Versículo 27, melhor dizendo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, ou a intenção do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele interceda pelos santos, certo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus, então? A gente precisa saber, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí, olha só o que diz também Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, nós podemos ter muitos planos, propósitos, objetivos e metas, né? Mas no final de tudo isso, o que vai prevalecer são os desígnios de Deus, o propósito de Deus, entenderam? Então por isso que a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. Por que eu preciso entender qual é a vontade de Deus? Porque quando eu entendo qual é a vontade de Deus, eu vou orar para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Porque Deus tem um propósito específico para cada ser humano. Então eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Para isso eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Quando eu sei qual é a vontade de Deus, obviamente o meu propósito estará alinhado ao propósito de Deus. E quando o meu propósito está alinhado ao propósito de Deus, obviamente Deus vai conceder os meus desejos, os meus pedidos, na verdade, né? Deus realiza a minha vontade. E a palavra diz que eu pedindo, Deus me dará. Deus me dará. Mas quando a minha vontade estiver alinhada à sua vontade. Entenderam? Então existe uma grande diferença entre fé e pensamento positivo. Fé é quando eu acredito, tenho a convicção de que o propósito de Deus vai prevalecer, de que os desígnios de Deus prevalecerão. Eu acredito que Jesus Cristo um dia voltará, porque a palavra me diz isso. E aí eu tenho a certeza, a convicção de fatos que não se veem. Por quê? Porque eu sei que Deus está trabalhando para que tudo isso aconteça, para que o mal um dia seja exterminado. Então Deus está trabalhando. E eu acredito também em Deus, porque eu não vejo Deus, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em um ser superior, em uma inteligência superior que governa, que domina o universo. Entenderam? Então isso é fé. Existe uma grande diferença entre fé e pensamento positivo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a mensagem e até a próxima. Até mais!